Pessoal, boa noite. Desculpa, falha técnica. Eu estava chamando a Paula. Eu não sei como ela me ligou, acho que no WhatsApp interrompeu a direta e aí deu tudo errado. Então, pera só um pouquinho que eu vou conseguir chamar ela novamente. Um minutinho. Agora sim. Vamos ver. Eu consigo te chamar pela busca certa, justo? Vamos lá. Vê se você. Eu já enviei. Agora sim. Oi. Agora sim. Ai, eu não estava entendendo nada. Tive que dar um problema na nossa conversa. Boa Eu só noite a preciso. todos. Boa noite. Só preciso fixar aqui o celular em algum lugar. Fixe. Enquanto isso, eu vou salutando todo mundo que vai entrando. Boa noite a todo mundo que está entrando. Eita. Lanzarini Adolfo, sobrenome. Ah, é o primo do Celso, se eu não me engano. Conseguiu? Tá Oi, meio Adri, difícil tudo aqui. bem? Boa noite. Sandra Grangeiro. Oi, que saudade de você. Oi, lindona, como é que você tá? Tudo bem? Saudades também. Conseguiu, Paula? Não, mas vamos lá. Eu vou dar um jeito aqui. Eu não sei qual, mas eu vou dar um jeito. Bom, as pessoas também vão entrando, aí sim, enquanto isso você vai arrumando aí. Até mesmo porque é um bate-papo descontraído com algumas novidades, que a gente sempre tá antenadinhas aí. Vou fazer uma gambiarra aqui. Vamos lá. Boa noite, Alexandre. Foi? Agora parece que foi. Brava! Paula, muito obrigada por você aceitar a gente fazer esse bate-papo descontraído, que é sempre bom, né? A Ah, gente gosta de sim, sem conversar, dúvida. eu fico com saudade deles, eles ficam com saudade da gente, aí a gente faz sempre. É, é sempre um prazer poder conversar com você e com a sua audiência, que também são pessoas realmente engajadas, estão sempre acompanhando o seu trabalho, e isso é muito importante. Isso é verdade, isso é verdade. Eles são fiéis, isso eu não posso reclamar. Aqui, Sem dúvida. esses são fiéis. Sou muito grata a todo mundo que me segue, que me acompanha. Gente, primeiramente, boa noite para todo mundo. A gente só veio fazer um bate-papo tranquilo, descontraído, mas para dar algumas noticinhas assim também, estusticar um pouquinho, né? Paula, você quer começar a falar sobre a questão dessa novidade que temos aí? Na verdade, eu estou assim um pouco atordoada ainda sobre a notícia, né, de que Sim. mais uma vez essa abertura dessa fronteira da Itália com os turistas brasileiros foi prorrogada para 31 de janeiro. Jesus Cristo, o que acontece? Eles falam que até março, mais ou menos, mas eles também estão falando numa outra data, então até isso tá confuso também, né? Porque a gente não sabe se é 31 de janeiro, se é 31 de março, porque cada hora um fala uma coisa na televisão. É uma bagunça, né? E o ruim é que, por exemplo, para as pessoas que têm a intenção de vir pessoalmente para a Itália para fazer o processo de cidadania, isso tem sido um balde de água fria, né? Porque não é que dá Sim. para ficar planejando e adiando, planejando e adiando, porque é complicado, né? Eu sei bem como é isso, porque a minha vinda ela estava pautada justamente nisso, né? No dinheiro que foi juntado, em todo o planejamento de compra de passagem, a questão da abertura da fronteira, o exame, né, que é importante, o teste, né, de Covid, vacina, milhares de coisas que não é que você está
com tudo pronto, e daí chega uma notícia do governo e fala, então, não vai dar, tá? Volta na semana que vem. É complicado isso, porque não é que você consegue ficar remarcando passagem e desfazendo as coisas, porque muitas pessoas, eu não precisei fazer isso, mas muitas pessoas que vêm para fazer o processo acabam vindo de uma vez. Então, elas se programam de uma forma geral, né? Muitos vendem casa, carro, saem do emprego, e para conseguir juntar todas as forças possíveis para vir de vez, né? Definitivamente, e aí sim, esperar o processo, e obviamente, depois que tudo for finalizado, já sendo cidadão, começar uma nova vida. Exato. Mas, obviamente eu não precisei fazer isso, mas muita gente faz isso. Então, como é que você adia, por exemplo, um emprego que você já pediu as contas? Como que você adia a venda de uma casa que já está fechada? É complicado. É bem complicado. E isso tem realmente assombrado, digamos assim, né? Tem assombrado o pessoal que tem a intenção de fazer o processo pessoalmente. Exatamente. E me perguntam muito isso, mas espera aí, quando que isso vai normalizar? É lógico, não é que não tem possibilidade de vir, tem muita gente vindo e entrando por outros países, né? Como a gente já ouve vários casos, o pessoal entra pela Espanha, pela França, pela Inglaterra, pela Irlanda, pela Croácia, porque a Itália é o único país que não aceita turista vindo direto do Brasil. Ou seja, se você faz a sua quarentena fora da Itália, depois você pode entrar normalmente. Lógico, com as devidas exigências, né, que obviamente você tem que cumprir, não é que, pode entrar, dane-se, vamos entrar. Não é assim também. Mas quem não tem essa possibilidade, né, de fazer a quarentena num outro país, tem adiado, né? Adiado mesmo, de verdade, e adiar um sonho é dolorido, né? Dolorido, muito Olha, dolorido. a Sandra está falando aqui, eu tenho uma agência de viagens e agora se comprar e cancelar, por conta de fronteiras fechadas, o custo é do passageiro, porque ainda eles alegam que... Aí eu não consigo ler mais. Você consegue ler aí, Paula? Deixa eu ver. Porque para mim fica pequenininho, deixa eu ver. Porque estão em pandemia. Além do que, olha, eles ainda colocam a culpa no passageiro. É brincadeira, Sandra, é complicado. E assim, você está falando, né? Por que você pôde entrar na Itália? A facilidade é que você já tinha cidadania, então, querendo ou não, você não veio para turismo e não veio para fazer cidadania. Então, isso facilitou a entrada aqui, porque se fosse só para vir fazer cidadania, você não entraria mesmo. Seria bem complicado. Eu já tinha me tornado cidadã em 2018. Sim. E, obviamente, que desde então eu vim planejando, né, a minha vinda definitiva, que também não é uma coisa muito simples, mas talvez seja um assunto para um outro dia, porque são muitos detalhes. Muito. Exato. E é muito complexo isso, porque eu vi muita gente no aeroporto, assim, com medo de que não pudesse entrar, ter que voltar para trás. Então, muitas pessoas, nesse período, tentaram a sorte e tiveram azar. Tiveram que voltar para trás. Porque elas não tinham cumprido as exigências, né? E no momento só está entrando quem é cidadão, com residência, ou com visto de estudo, ou com visto de trabalho, que é uma coisa super difícil, mas pode acontecer. Ou por doença, né? Por essas coisas. Questão de ser um companheiro, uma companheira de alguém que está vivendo aqui. Então, não existem, as restrições existem. Não dá para ignorar essa história de, vou tentar a sorte porque o filho da minha vizinha conseguiu, não deu nada. Gente, não façam isso. É um tiro no pé. Você tem que ter um planejamento, você tem que ter um plano B. Infelizmente, se acontecer alguma coisa, é muito importante você ter um plano B.
Sim. E não, assim, contar com a sorte é bom, mas contar só com a sorte é complicado. É complicado. Porque a sorte pode faltar nesse dia, né? Ela Não, e pode, ela pode ter tido um outro compromisso. é, além disso, né, da questão da pandemia, que a gente ainda vai ter que conviver ainda por um tempinho, nós temos também a questão da grande naturalização, que também foi outro balde de água fria que ninguém estava esperando. Então, Esse assunto é um assunto delicado mesmo, esse é né? um assunto que depois eu vou debater de novo, porque tem ainda, inclusive eu vou debater com um anúncio que a gente teve na televisão ontem, de uma rede daqui da Itália, num jornal muito, mas muito famoso, só tem 35 anos desse jornal, ele falando exatamente sobre a falcatruagem desses assessores. Porque, É, gente, muitas pessoas falam assim para mim, sabe, Paula? Você conhece. Ai, mas Fábia, você é a única que fala diferente do que os outros falam. Aí eu falo, simples, porque eu te estou falando a verdade. Gente, eu repito, eu bato nessa tecla. Eu converso com o cliente na realidade. Não adianta eu falar as palavras que vocês querem ouvir. Por quê? Porque depois são vocês que vão ser prejudicados, entende? Eu penso no bem-estar e no bem monetário de vocês. Agora, aquela pessoa que te falar, venha, pode vir. Você nem existe grande naturalização. Vem, vem. é Você vai ficar complicado aqui, isso. ó, que você vai ficar. Mas isso daí a gente E a fala gente, em outra história. e a gente muitas vezes é mal compreendida, né? Porque a Muito. pessoa acredita que você está dizendo que não é melhor não, porque você está querendo estragar o sonho dela. E a pessoa É isso não também. percebe, a pessoa não percebe o aviso e o cuidado que você está alertando, justamente para que ela não tenha que desistir do próprio sonho. Então, Exato. como é um assunto muito delicado, porque envolve um planejamento, envolve o sonho de cada pessoa, envolve muito mais coisas do que simplesmente falar, ah, vamos ver no que dá, vamos assim mesmo. Gente, existem muito mais coisas por baixo dessas camadas que mostram por aí. Então, é Exato. sempre importante, se você não conhece sobre um assunto, pergunte a um especialista. Se você vê 90% das pessoas falando uma coisa e 10 falando contra, ainda assim você precisa se informar o porquê que esses 10% falam o contrário. Porque algo está acontecendo. Senão, se fosse normal, 100% estaria falando a mesma língua. Sim. Bom, esse tipo de conceito é o que eu acredito. Mas é importante, de qualquer forma, antes de dar o primeiro passo em relação a isso, conversar não só com profissionais, com pessoas que já fizeram esse tipo de processo, ou se elas estão em processo, como está acontecendo, pessoas que moram na Itália, conversa, ver o que as pessoas estão falando sobre esse assunto. E Pesquisem. muita gente, por causa do sonho, fica aqui, ó. Entendeu? Fala, não, nada vai me fazer desistir, nada vai me fazer desistir. Mas não é querer fazer com que você desista. É justamente cuidar para que você não tenha que desistir. Porque tem casos que não tem opção. Ou você desiste, ou desiste. Não tem opção. Porque deu tudo errado, ou porque não foi bem planejado, enfim. N motivos, né? Não dá para saber porque cada caso é um caso. Não, Então, só retifica a questão aí de desistir. Não desistir do sonho, tá, pessoal? É desistir sim, daquele seu planejamento daquela forma. Porque você pode replanejar e fazer tudo novamente. Assim, para dar certo, é diferente. Mas isso daí exato. é muito importante você falar, Paula, porque eu vejo muitas pessoas, sabe, que me procuram. Fábia, desculpa eu entrar em contato com você, eu vim para a Itália, eu procurei outro assessor e acabei que ele me enganou e agora eu estou sem dinheiro e agora eu não tenho nem dinheiro para voltar. Gente, é uma coisa muito complicada, é muito complicada, mas a gente vai falar sobre isso num outro momento, porque hoje a gente veio para falar mais de um papo descontraído. Então, só para falar para vocês que o decreto ficou marcado agora, novamente, eles mudaram o prazo para o dia 30 de março,
até a segunda, né? Se nada mudar até lá. E tem uma outra data também que eles falam que é dia 31 de janeiro, que pode ser que se até lá, tipo, os casos diminuírem, as coisas estiverem melhor, eles vão, né, tentar abrir as fronteiras. Reconsiderar. Né? Tentar, tá? Não planejem nada. Fiquem atentos, somente. Somente. Exato. E, pessoal, falar para vocês que a gente sempre repete, né, Paula? Se organizarem. Isso é a primeira parte da lista que vocês têm que colocar. Se organizar. Sem organização, não vai a lugar nenhum, tá? Por favor. Marquem aí na agenda. 30 de março, teremos novas informações sobre o decreto. Tomara que seja antes, né? Tomara que seja antes, porque... Eu espero, veramente. Como eu disse, não é que dá para ficar adiando. Certas coisas não tem como adiar. Né? Eu entendo a situação do Brasil financeira, economicamente, politicamente está realmente bem bagunçada. É um tempo de muitas incertezas e que está bem complicado de fato para quem tem a possibilidade de se tornar um cidadão e viver em outro país, na Europa. Não precisa necessariamente ser Itália, né? Não descarta essa opção, não. Não descarta porque é uma saída, né? É um plano B, C, D, não importa qual que é a letra. Mas você precisa considerar isso, sim. Se você tem ideia de vir e tentar fazer o processo sozinho, também não desencoraja essas pessoas. É importante, sim. Se você acha que pagar por uma assessoria ou pagar por um profissional que vai te ajudar é um dinheiro que você poderia estar economizando, digamos assim, mas o que tem que ter em mente, como a Fábia falou, organização. Sem organização, tudo pode dar errado e vai dar errado. Não é pessimismo isso, gente. Tem ideia que mesmo planejando, ainda assim, acontecem milhares de coisas que, nossa, mas fulano falou que era assim, o outro falou, o vizinho, o amigo, sei lá, 50 pessoas falaram que era assim. E quando eu fui lá, não era assim. Então, porque é complicado mesmo. É complicado. Precisa ver, né? Porque cada um se organiza de uma forma diferente. Exato. Não é só organização de prazos, de mala, de passagem. É financeira mesmo. É financeira porque... Essa é a parte. A gente tem que lembrar sempre que, por conta da desvalorização do real, o euro está quase 7 vezes mais. Então, não é fácil um planejamento financeiro com essa discrepância tão grande, né? Não é uma coisa simples, assim. Ou se até 2, 3 anos atrás você tinha que juntar 4 vezes mais, hoje são quase 7. Então, é como se você tivesse subindo numa escada de 2 em 2 degraus. Fica mais difícil. O que dá mais, assim, nervoso para a pessoa é que ela fala, né? Infelizmente no Brasil, que dinheiro que você consegue guardar? Você consegue colocar um dinheiro à parte no Brasil? Então, é por isso que a gente fala de organização, planejamento. Porque se você não tiver uma coisa ali, fixa, sabe? Entendeu? É um foco muito, muito importante nesse processo de se mudar, né? Porque para quem está pensando em se mudar, exato. Ou até mesmo ver, porque, querendo ou não, fazer a cidadania presencial é quase uma mudança, porque você vai ficar pelo menos uns 6 meses vivendo na Itália. 6 meses aqui, exato. Não é uma coisa que você vai ali no mercado e já volta, né? Então, de fato, você vai morar fora, sim, por pelo menos uns 6 meses. A gente sempre torce para que seja menos, mas infelizmente não depende da gente. Gostaríamos muito de dar um prazo, mas é impossível. Mas é isso. O problema tem sido justamente essa coisa da diferença de valores, né? É muito mais difícil. Eu queria saber.
Depois a gente pode até, vou até fazer no Instagram perguntando para todo mundo qual é a opinião sobre essa questão, né, da Itália ser o único país dentro da União Europeia que não abriu suas fronteiras. Talvez porque a Itália foi a primeira a ser atingida, né, quando começou o Covid, então o medo é muito maior, né, Só que Sim. assim, é um pouco ilusório, porque de qualquer jeito as pessoas podem entrar aqui, fazendo quarentena ou não, nada te impede, por exemplo, de você vir da Espanha para cá e pegar Covid no meio do caminho. Nada impede. Então é meio que Sim, sem dúvida. ilusório. Mas a Itália deve ter um Há várias, motivo. há várias, assim, digamos que conspirações, vai, Sim, de que a Itália não quer que os brasileiros venham fazer cidadania, até porque muita sim. gente não sabe, mas 1/3 da população brasileira tem direito à cidadania, então é muita e muita, muita gente. E é justamente por causa do momento em que vive o Brasil, um momento, como eu disse, político, econômico e tudo, é que as pessoas vão atrás para saber Para sobre a poder sair sua mesmo do país. descendência, e para poder visualizar, vislumbrar, né, uma outra opção, uma saída. Tem uma pessoa que eu sigo no Instagram que é muito engraçada, ela fala, sabe qual é a saída do Brasil? Qual? O aeroporto. O aeroporto. Bom, bom, a saída do Brasil é o aeroporto. Só. É complicado, realmente, e é justamente por isso, né? Que a gente sempre vai falar e bater na tecla. Às vezes eu penso, mas a É pessoa que muito fala, delicado. gente, sabe, você é muito repetitiva, mas não é, é que eu me preocupo de verdade com eles. Às vezes eu falo assim que eu sou até exagerada, mas tá bom, não tem problema. Eu prefiro pecar por excesso do que por falta, né? Porque pecar por É, falta, eu vou ter vários problemas. Isso é é, eu seguro. prefiro, eu prefiro não acreditar que seja uma coisa pessoal com brasileiros, né? Eu prefiro. Mas não quer dizer que não seja. A verdade mesmo, a gente nunca vai saber, né? Ah, Que é fato que há muitos anos já o governo já vem tentando implantar medidas para restringir o direito à cidadania, como é que fala? Impedir, proibir, que mais? Fazer com que demore mais. Mas tem uma lista de pessoas que passaram pelo governo tentando tirar, né, cortar esse direito, e infelizmente não conseguem, porque é um direito constitucional, o direito à cidadania ao descendente de italiano está na Constituição italiana já há muito tempo, e lá diz que todo filho de italiano, italiano nasce é. Então, italiano. exato. Enfim, não tem o que mudar. Então, eles tentam, Eles tentam, tentam, mas e eles tentam. dificultam. Dificultar eles podem, é o que eles vêm Sim, sim, sim. fazendo. Não é à toa que, com o tempo, foi aumentando cada vez mais o tempo de espera As pela exigências. cidadania, né? E as exigências também, né? Não existia a questão de fazer Também. identificação, não existia a questão de você ficar 6 meses aqui na Itália. O consulado atendia, Documentos, o consulado ter atendia o super teor, rápido. E são exato. tantas coisinhas que já vieram mudando, e a gente não fala nem de um passado muito passado, né? A gente fala de 10 anos Não, é atrás. coisa 10 anos recente, atrás uns fácil. 10, 12, 10 a 15 anos, né? Não é Não muito, era assim. não faz muito tempo, mas nesse período, digamos que as tentativas de proibir ou tirar o direito foram muitas, foram muitas de verdade. Foram, Eu acho verdade. péssimo, porque eu sempre brinco e falo, né? Como eu trabalho com pesquisa, eu vejo muito, eu pesquiso muito a família, assim, os antepassados, obviamente, de cada família que me procura para fazer a pesquisa dos antepassados, e eu vejo uma realidade de italianos que imigraram para o Brasil muito triste. Eles estavam, de fato, em busca de algo melhor, uma vida mais tranquila, com segurança, de não ter que saber que
vão passar fome ou vão ter uma guerra, sei lá, N motivos, né? Principalmente a fome, né? A miséria assolava a Itália na época que a maior parte dos italianos foram para o Brasil. E o Brasil, tecnicamente, né? Vamos dizer tecnicamente, não posso falar que foi de braços abertos, porque não foi bem isso, né? Grande parte dos italianos eles substituíram os escravos, infelizmente. Porém, as famílias conseguiram vencer, digamos assim. Elas Sim. tinham onde viver, elas tinham trabalho, elas conseguiram prosperar. E hoje a gente vê no que se tornou, principalmente cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, o estado, né? São crescimentos muito importantes para a história. E também teve uma ajuda muito importante dos imigrantes, não só italianos, né? Da Europa como um todo. E hoje que a gente vê a situação do Brasil e sai em busca de uma vida melhor, a gente tem mais ou menos que uma porta fechada na nossa cara. E isso é bem triste. Não, e você está falando nisso... Desculpa, continua. Não, pode falar. Não, eu só ia falar que, né, você falando da questão da pesquisa que você faz, que outro dia eu estava vendo, estou falando outro dia, já tem um mês, que há muitos anos já que a Itália sofre essa questão de desemprego aqui dentro, né? Eu até outro dia estava falando, não sei para quem não lembra agora, que muitas pessoas romantizam a questão da cidadania. Ah, sim, vem fazer a cidadania, vem morar na Itália. Gente, romantizar a cidadania e morar na Itália já é um erro, porque essa palavra, a Itália é linda, a Itália é rica em tantas coisas. Maravilhoso. Mas qual que é Paula, você que acabou de imigrar aqui para dentro, qual está sendo a dificuldade? Conta para todo mundo. Olha, eu não vou me estender muito, porque, como eu disse, né, no começo, é um assunto bem delicado, é um assunto delicado, é muito pessoal, né? A experiência de cada um é muito pessoal. Eu sempre tive o sonho, você conhece bem, eu sempre tive o sonho de morar na Itália. Sim. Eu não estou falando de sonho, eu não estou falando da realidade, de trabalho, de família, de moradia, eu não estou falando nada disso. Estou falando do sonho. Então, a ideia que eu tinha, que eu estando na Itália, eu me sentiria feliz. De fato, eu estou feliz. O problema aqui na Itália são as oportunidades, não só de trabalho, de amizade, de inserimento na sociedade. Não, por mais que eu esteja aqui recente, eu vejo uma certa tensão, sabe? Sim. Quando você chega num comércio e as pessoas percebem que você não fala com perfeição italiano, ou então que você tem um pequeno sotaque, elas já te tratam diferente. Eu não sei o motivo, tá? E eu acredito que isso é cultural, tá? Pelo que eu estudo e tudo, isso é bem cultural, isso não é uma coisa que o cidadão atual aprende na escola, por exemplo. Ah, se você encontrar com um imigrante, trata mal. Não, é uma coisa cultural que já vem de pais, avós, que de fato nunca gostaram de estrangeiros no seu país, porque o italiano é apaixonado pelo país dele. Eles são muito patriotas. Muito patriotas. E é por isso que é um país bonito, conservado, uma cultura incrível. As pessoas são educadas, sim, por mais que o pessoal fale assim, não, italiano é tudo estúpido, ignorante. Não, eles não são. Você tem que saber falar, porque tem muita gente que está tão acostumada a ser tratada mal, que já chega tratando mal. Mas isso é em qualquer país. Assim, o que eu sempre falo da ignorância é sempre só na questão dos órgãos públicos, né? Porque eles são ignorantes nos órgãos públicos porque tem estresse do dia a dia, eles não... Tem que lidar com muitos imigrantes, aqui na Itália, infelizmente, eles não reciclam, então a pessoa trabalha anos no mesmo cargo, anos na mesma... Então aquilo
satura, a pessoa é normal, né? Tem que ter uma reciclagem e essas coisas não tem. Mas Sim, o que sim. eu queria falar é que esse problema de emprego aqui dentro já vem, não é de hoje. Não, mas é Não é de hoje. justamente isso que eu estou falando. Justamente por causa da questão cultural, é que quem tem um negócio passa para a própria família. A família trabalha. Não é que você, por exemplo, vai conseguir um emprego fácil na panificadora da esquina. Ainda mais Não. numa cidade pequena. Porque aquilo é uma empresa de família. Que já está na Sim. família há gerações. Eles são desconfiados, sim. Isso é cultural também. Não tem o que fazer, infelizmente. Você consegue emprego, sim, em multinacionais, consegue. Você consegue em empresas modernas, como, por exemplo, a Amazon, sei lá, a IKEA, tem tantas. Enfim, são só alguns exemplos. Nas fábricas, você até consegue, tá? Sendo É fábrica, cidadão. é, fábrica já é um Sendo pouco mais cidadão. difícil, porque é uma questão de É, quem indica, né? Você sabe. sim, sim. Mas não é impossível. Principalmente se você Não. sabe fazer o trabalho, tá? Se você mostra que você tem competência, não é que você está pedindo um cargo, você está pedindo uma ajuda, você está merecendo esse cargo, né? É diferente. Não é que você está pedindo, pelo amor de Deus, para alguém te dar uma esmola. Não é isso. Não é que você vai ser colocado lá, mesmo se você não sabe fazer nada. Não funciona assim, não é que nem no Brasil. No Brasil tem sempre o jeitinho, né? Ah, Não, mas coloca o primo da vizinha e ele, qualquer coisa, ele só varre o chão. Não existe isso aqui. Não existe. Ou você sabe fazer o trabalho, ou você não sabe. Então, para é, quem não tem uma certa experiência, não tem já uma bagagem, mesmo que seja no Brasil, você tem que mostrar que você sabe fazer. Não adianta engambelar que não tem currículo que para engambelar, porque tem um lugar que nem currículo pede. isso é verdade. E tem uma questão também, né, que eu sempre falo para todos que queiram vir morar aqui, ou até mesmo na Europa, porque não é só aqui, Sim, né? Quando você não, muda de país, você está nascendo de novo. Quando você sim, nasce de novo, você tem que fazer de novo o seu ciclo de amizade, você tem que construir de novo a sua rotina. Então, a sim, vaidade que você tem não vai te pôr dinheiro dentro de casa. Então, por nada. exemplo, mas eu não Sim. quero trabalhar de faxineira. Ah, mas eu não quero trabalhar cortando legumes dentro Garçonete, de um restaurante. Eu não quero ter que servir cerveja. Eu não é complicado, porque quando você nasceu no outro país, quando você nasceu, vai no Brasil, não é que você começou também sendo top. Ninguém começa de cima. Você já chega sendo um você vai, gerente? Você já chega sendo um lógico que não. advogado? Não chega. Você vai adquirindo experiência, vai conhecendo pessoas, vai criando um círculo de amizade que, Exato. obviamente, isso é importante também, porque no círculo de amizade tem sempre alguém que conhece alguém, que conhece alguém, que tem um parente que precisa. Então, isso é Exatamente. importante. Eu diria que, antes de mais nada, arrumar um emprego, do que arrumar um emprego, por exemplo, você tem que fazer amigos. Muitos. Sim, O máximo que você conseguir. sim. Por quê? Porque não é que vão pegar o seu currículo, por mais que você tenha, sei lá, 15, 20 anos de experiência numa coisa, só que você veio de um país que a pessoa não sabe como é que é, não te conhece, nunca Ou ninguém até ouviu falar, mesmo, você não foi ou, indicado. ou até mesmo já Fala. tem o preconceito, né? Ah, é brasileiro. Também, não tem o que fazer. Isso Isso é o não tem como pior. tirar, como eu disse, é cultural, não é que a pessoa aprendeu isso na escola, essa bagagem ela traz de família. Isso não tem o que fazer. Sim, Porém, se você infelizmente. faz amizades e você tem a oportunidade de mostrar para essas pessoas que você é uma pessoa idônea, que você é uma pessoa séria, que seu trabalho é sério, que o seu conhecimento é válido, além de demorar um pouco, é de suma importância, porque essas pessoas vão acabar comentando sobre o seu trabalho, falando sobre você, o quanto você é uma pessoa séria. Entendeu? Exato. E por mais que elas não tenham um emprego para te indicar, digamos assim, elas servem como referência. Então, de repente, ela não tem um emprego, mas ela conhece o cara da onde você está tentando uma vaga. Uma Ela pode servir vaga. como referência, Sim, entendeu? para te ajudar, exato, porque
eu vi essa diferença agora em Londres, né? Londres é uma cidade, obviamente, que a gente não pode fazer comparação com a Itália, porque ela é muito maior, mas É muito Londres diferente. tem uma capacidade de contratação, assim, ó, você pisca, você tem. Impressionante, assim. Eu fiquei passada. Só que por contrapartida, você não tem uma vida como você tem aqui na Itália. É uma vida frenética. As pessoas comem andando na rua. Eles não sentam para É, almoçar, eles não estão nunca com a família, eles trabalham tipo em 3 empregos por dia. O índice de suicídio dentro de Londres é enorme. mas isso é resultado justamente de um sistema onde que, não só para viver de um custo alto, é por isso que as pessoas têm 2, 3 empregos, mas também justamente por causa dessa coisa frenética, é que as pessoas acabam não aguentando. E não só por causa da questão financeira, né? Tem que trabalhar para pagar, Não, pagar, eu pagar. acredito Não que é ali é só por um causa conjunto, disso. ali é um conjunto, porque eles não conseguem Exato, parar para ficar com os amigos, a questão que não tem exato. sol no país, até Não tem, tem mas a assim, válvula de escape. Não tem a válvula de exato, escape, não não tem a tem aonde parte extravasar. social. É. Sabe o joguinho The Sims? Toda vez que eu vejo, que eu penso nisso, eu lembro do joguinho, porque é isso mesmo, né? Tem uma O barriga. diamante vermelho em cima da cabeça. Não, e a barrinha, quando a pessoa tá triste, a barrinha de social dela que não tem, não tá tendo. É muito intrínseco para mim essa questão do The Sims. Mas eu vou falar para você, não é muito diferente de São Paulo, tá? Quem vive em São Paulo sabe bem como é que é. Lógico, em São Paulo, digamos assim, não há essa necessidade profunda de ter 2, 3, 5 empregos e é frenético, é caro viver em São Paulo. Porém, se você faz um planejamento de um trabalho que te basta e você de vez em quando faz um bico, uma coisa, você consegue levar uma vida tranquila, digamos assim, tá? É, assim, Mas, mas a eu gente não acho, sabe a realidade de cada um, né? exato. É Mas, difícil, é difícil. mas só comparando, eu fiz essa comparação, né? Porque a Itália, ela tem essa questão, essa parte do trabalho aqui é muito, muito complicado. Trabalho aqui na Itália é complicado. é, Não sei É até quando, eu escasso. acho que É é escasso. escasso. Não sei até quando eles vão viver assim, mas eu espero. Eu falo, gente, eu moro numa cidade desse tamanho, vocês já sabem, eu não posso nem comparar aqui com nada, né? Paula já mora numa cidade um pouco maior, não que seja, uau, quantas mil pessoas, Não, mas já é uma cidade, já é. não tem. Eu diria que o que tem de habitante nessa cidade toda deve ter no meu quarteirão em Guarulhos. Guarulhos, a gente sabe que tem 1,5 milhão, né? Guarulhos inteiro, 1,5 milhão de pessoas, enfim. Talvez alguma É cidadezinha do complicado. interior em São Paulo. Talvez, porque até lá as pessoas vão. Ainda assim é difícil, viu? É Né? difícil. Mas, Aqui tem querendo, atualmente 105 mil. mas já é uma cidade, né? Eu moro no interior. Você vê prédio, você vê rua. Eu vejo não vaca, porque aqui não tem Não tanto. tem, tem ovelha, Ovelha, passarinhos, cervo. verdes. É isso. Entendeu? Cavalo, cachorro, gato. Essa é a minha vista. Nada contra para quem ama interior, tá, gente? Mas eu gosto de uma cidade. Mas, ó, você fazendo esse comparativo, né? Quem acha que não, porque Milão, porque Roma é igual São Paulo, mesmo lá, Não é a mesma. não é igual. Não, não é. Mesmo lá. Mesmo lá, porque assim, a Itália é um país pequenininho, né, em comparação aos outros, né, que ela é É, enorme, ela é pititica. Vamos dizer que ela sim. é uma bota número 36. Eu diria que 34. Ela é muito pequenininha. Com Muito salto bem afiado, viu? É, isso é verdade. E é bem lá no pé, é bem lá mesmo no salto que as coisas Não são fala assim difíceis. do salto da bota, que eu gosto muito daquela região.
Meu sonho de consumo, viver na Puglia. Como diz a gente brinca, na Puglia, eu quero ir pra Puglia. Vamos pra Puglia. A Puglia é linda, mas eu também não viveria lá, não. Não. Meu coração bate mais forte ali, viu? Olha, o meu tá em Firenze. Em Roma não, Roma para passear. Firenze, Milão, aí já é minha esse povo que gosta de norte aí, eu gosto de sul, então... Engraçado que a gente, né, Papis do norte. Descende do norte. Não, assim, não tenho que falar sobre cultura e tudo mais. Não, isso não deixa a desejar. A Itália inteira não deixa a desejar. Então, eu fico dividida por causa disso, por causa disso, eu fico dividida. Porque você sabe que eu tenho um problema sério com estudar e aprender. Eu sou fanática, eu amo. E, ao mesmo tempo, eu gosto dessa vida super, sei lá, pacata, sabe? Abrir a janela e ver o mar. Essa coisa que só tem no sul. E você sabe disso. Que linda! Eu não sei se a Ana Taurizano está na live ainda, mas eu não queria puxar a sardinha, mas a cidade que ela nasceu é a minha favorita. É bonita. Tem a Francisca também, que o pai dela é de Polignano, gata. Não é só ela, não. Não vale puxar a sardinha assim, não. É um sonho, de fato. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas a Itália inteira é maravilhosa. Gente, eu vou falar a verdade. A Paula tá aqui que ela pode falar isso. Eu gostava de macarrão, de pasta? Eu gostava? Não, né? Era um parto para comer macarrão, é um parto. Toda vez que tinha macarrão, eu quero! Hoje, pela santa madrugada, eu tenho que falar, vamos parar de comer pasta, por favor, porque senão eu vou ficar desse tamanho, daqui a pouco eu tô flutuando. Porque é difícil. Não ligo não. Não ligo não. Ai, gente, como é difícil. Depois nós vai correr na praia, nós vai correr na rua, não tem problema. Eu já falei, Paula, que qualquer dia eu vou pegar o Beni, que ele não deixa, né? Você já sabe que ele escorrega. Mas eu vou pegar ele para a gente falar sobre a Itália, para ele falar sobre a Itália, né? Porque ele é italiano mesmo. Vai sobre uma live de umas 5 horas. Não, ainda mais com o Beni. E sobre as comidas, né? Porque eu tenho certeza. Quem aqui não gosta de uma boa pasta? Fala a verdade, é bem difícil. Ai, minha personal entrou, misericórdia. Fernanda, eu nem malhando eu tô, então não posso nem falar pra você que eu como, hein? Pelo amor de Deus. Zita, é só a saladinha, só a saladinha. Ai, Fernanda! Mas é isso, Paula. Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo descontraído. Depois a gente vem. Depois nós viremos com novidades para 2022, que está bombando de novidades. Fiquem atentos, porque daqui a pouco vem uns pitches para a gente poder deixar vocês assim, com a cabeça tudo... meu Deus, 2022 vai ser... Eu não queria estragar a surpresa, mas parece que a Fábia vai hospedar umas 10 pessoas na casa dela no ano que vem. Zita, isso daí não pode ser dito. Zita. Quem vier para Pescara, estou disponível para mostrar a cidade que nem eu conheço ainda. Mas acho que até abrir as fronteiras eu devo conhecer melhor. Tem muita coisa legal para fazer aqui. Mas quem busca essa calmaria toda de abrir a janela e ver a montanha, não é comigo. É só isso que a gente... Eu abro a janela... Você não escutar uma pessoa falando na rua, lindo! Não. Para quem gosta, gente. Para quem gosta. E é isso, Paula. Mais uma vez, muito obrigada. A gente vai se falando, a gente vai deixando eles com a pulguinha aqui atrás da orelha, porque agora, né?
que será que nós temos de novidade para eles? Ai, 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 ai. Vem coisa boa, viu, gente? A gente Muito joga as bom. bombas, mas depois a gente vem com o doce. Fica tranquilo. Exatamente, né? Tem que preparar, né? Antes, porque é complicado. Exato. Obviamente, sempre que precisar, estou aqui à disposição. Eu que agradeço a oportunidade de poder a gente bater esse papo mais descontraído, sem ser sempre 100% super sério. Não, porque nem Fica a gente parecendo que a gente só trabalha. Fica parecendo que a gente é robô, né? Não, não somos robôs, gente. A gente não é uma gravação da Embratel, a gente é de verdade. verdade. Tem sonhos e tem muita coisa boa para falar e muitas histórias para contar, sabe-se lá quantas. E sempre que precisar, um bate-papo, estou por aqui. Isso aqui já está virando um podcast, né? Já Deus chega, já deu, porque a gente entrou, que era 23h35, mais ou menos. Já são. Tá quase dando uma hora já. Já vai dar uma hora, então. Gente, eu sou um pouco velha, tá? Já são 00:30, já tô assim, no bico do corvo, com sono. Os olhos já fechandinhos aqui, o meu olho tá pequeno. E só agradecer mais uma vez. Obrigado também por quem assistiu, participou. É importante a participação de vocês. A participação deles é essencial. Sem eles, a gente nada seria. É por vocês que a gente fica aqui que nem louca, para lá e para cá, descobrindo as coisas, novidades, inventando coisa, porque é sempre para vocês, sempre. Todo esse esforço é para realizar os sonhos de vocês também. Exato. E na verdade verdadeira é que a gente morre de saudade de falar com eles, né, Paula? Vamos ver. Olha, não sei do que você está falando. Não sei do que você está falando. Abafa. Então tá bom, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Paula, mais uma vez, obrigada. E vocês sigam ela e sigam a mim também, porque eu sou principal. Tô brincando. Um beijo para vocês. Boa noite Tchau, e fica com Deus. Tchau, fica com Deus. Tchau. Tchau.